Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salve, amado. Queremos cumprimentá-lo nesta manhã dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queremos convidá-lo neste momento a entrar no ambiente de culto da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em São Paulo, orando para que este seja um momento precioso, em que você possa exultar na sua presença e saiba que é uma delícia estar na presença de Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler um versículo curioso. O versículo 1, apenas a primeira parte. E disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Vamos repetir? É impossível que não venham escândalos. Palavras de Jesus. Se Jesus disse que é impossível mesmo. Curioso é notar que as versões inglesas, pelo menos as mais antigas, traduzem assim: é impossível que não venham ofensas. É impossível que não venham ofensas. Isso nos coloca logo de sobreaviso. Virão ofensas. Como lidar com elas? Ontem, ministrando após o culto, sempre aqueles que pedem oração após o culto, e orando por alguém enfermo, no momento em que comecei a orar, o Espírito Santo me deu um quadro, uma enfermidade séria, uma enfermidade fatal, e a origem nervosa. Enquanto impunha as mãos e orava, o quadro que eu vi foi daquela pessoa atravessando muitas fases de muita amargura. Experiências de cólera. E o meu coração se moveu de profunda compaixão. E eu fiquei pensando seriamente, como tantas vezes alguém contrai uma enfermidade por causa da amargura. Um câncer no estômago, uma hipertensão, problema cardíaco, uma enxaqueca, um problema de pele, um infarto. E eu estava orando esta manhã, perguntando: Pai, o que ministrar ao teu povo? E fiquei andando, orando em línguas, como eu gosto de fazer, sondando meu coração, meu espírito. E os meus olhos caíram sobre um título de um livro, na minha estante, em inglês: A Isca de Satanás.
A isca de Satanás. Eu disse, que título interessante. A isca de Satanás. Qual é a isca de Satanás? Li a introdução do autor e ele traz esta advertência. Que a maior isca de Satanás é a ofensa. E como eu já estava meditando, por causa do quadro que o meu espírito viu em relação àquela pessoa enferma, e a grande necessidade, de repente eu vi um mundo de necessidade. Às vezes você pensa que o problema é a enfermidade, e às vezes o problema não é a enfermidade. Para que haja cura da enfermidade, outras curas se fazem necessárias. Comecei a meditar sobre estas coisas. E por isso gostaria de considerar com os amados nesta hora esta questão das armadilhas, ou usando o título daquele livro, A Isca de Satanás. Quando nós queremos pegar um animal, pegar um rato, nós armamos um laço, um alçapão, uma ratoeira. Mas para que nós possamos prender o animal, nós precisamos de uma isca. E existem dois elementos que ocorrem para sermos bem-sucedidos em pegar o animal. Um é o elemento oculto. Nós temos que deixar a coisa oculta daquele que nós queremos apanhar. Até mesmo quem vai pescar, procure ir muito quieto, disfarçadamente, para que o peixe, passando inadvertidamente por causa da isca, seja fisgado. Ou o animal não vê a armadilha, mas ele vê a isca. E é interessante notar que no grego, a palavra que é traduzida aqui por escândalo, ela é quase que, no português nós herdamos a palavra quase que transliterada, é uma transliteração. Ela de fato significa aquela parte da armadilha onde se coloca a isca. Então o que Jesus quer dizer? Que é impossível que não haja na nossa vida, na vida da igreja, iscas posicionadas com o propósito de nos levar à queda, de nos trazer um tropeço. Algo oculto e uma isca. Como é que Satanás procura entrar na nossa vida? Da mesma maneira, a sutileza. Ele busca armar-nos ciladas. Ele nos prepara armadilhas que não são tão perceptíveis. E nessas armadilhas ele coloca as suas iscas. Nós não vemos a armadilha, vemos apenas a isca, e se não tivermos cuidado, nós vamos comer a isca, e em comendo a isca, nós somos apanhados na armadilha e nos tornamos prisioneiros. São muitas as iscas que Satanás usa, mas nesta hora quero falar apenas da isca ofensa.
Porque Jesus já disse que é impossível que não venham ofensas. Eu não sei se alguém teria coragem de levantar a mão aqui e dizer: eu nunca fui ofendido. Alguém consegue levantar a mão e dizer: eu nunca fui ofendido? Isso significa que Satanás já colocou diante de todos nós a isca da ofensa. Agora resta saber se nós comemos a isca ou não. O ofendido vai produzir muito fruto. O fruto da ferida, da ira, da raiva, da inveja, da vingança, do ressentimento, da luta, da amargura, do ódio. Todo aquele que come a isca da ofensa vai produzir estes frutos, em seus diferentes estágios. E o resultado deste fruto serão os insultos, os ataques, as divisões, as separações, os relacionamentos quebrados, a traição. Estas coisas são inevitáveis. E frequentemente, aquele que está ofendido não percebe que caiu numa armadilha. Ele come a isca, mas não percebe que é prisioneiro. O modo mais efetivo do inimigo cegar-nos é levar-nos a focalizar-nos em nós mesmos. E o ferido só vê a si. Ele não vê a armadilha. Ele focaliza sua atenção e seus sentimentos e seus pensamentos em si mesmo. E esta é uma arma eficiente que o diabo tem para nos conservar prisioneiros. Eu sou meu foco. Queridos, nós vivemos numa igreja, hoje, em nosso século, e sobretudo em nossa geração que cresceu no conhecimento. Há muito conhecimento. A igreja tem tido muita luz, muito entendimento, muita revelação sobre muitos assuntos. Mas a despeito da igreja ter crescido tanto em conhecimento, nunca houve tanta divisão, tanta briga, tanto ciúme, tanta disputa entre irmãos, entre líderes, entre denominações. Não é verdade? Nunca houve tanta divisão, no meio de tanto conhecimento. Por quê? Por causa de ofensas. E ofensa é resultado de quê? Da falta de um amor genuíno. Diga isso comigo. A ofensa é falta do amor genuíno. Vamos olhar para a palavra em 1 Coríntios 8, verso 1. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O conhecimento nos incha, o conhecimento nos ensoberbece. E o muito conhecimento da igreja não tem resolvido os seus problemas, porque o conhecimento apenas incha. E a única coisa que edifica é o amor. E o amor perdoa. Uma outra, no título do livro a que me referi, depois dele colocar esse título, A Isca de Satanás, embaixo ele colocou uma frase: sua resposta hoje determinará o seu futuro. Sua resposta à ofensa determina seu futuro. Diga isso para o seu vizinho. Sua resposta à ofensa determina seu futuro. Diga
agora, minha resposta à ofensa determina o meu futuro. Então, minha resposta à ofensa hoje determina o meu futuro. Isto é, a maneira de eu reagir à isca do diabo vai determinar qual vai ser o meu futuro. A escolha é minha. Eu vou ter que aplicar o meu conhecimento. Eu já sei que Jesus diz ao discípulo: é impossível que não venham escândalos. É impossível que não venham ofensas. Então, se é impossível, vamos embora. Um dos laços mais mortais, um dos laços mais enganosos dentro da igreja é a ofensa. Uma das armadilhas mais terríveis é a ofensa. Por quê? A pessoa ofendida é incapaz de funcionar com todas as suas faculdades e bom senso. Por quê? Seu entendimento é entenebrecido. Sua visão é obscurecida, porque os seus sentimentos estão afetados e ela vê apenas a si mesma. Seu julgamento, portanto, é enganoso. Vamos olhar para o Salmo 55, porque um dos nossos problemas é que as nossas ofensas, na sua maior parte, procedem daqueles que nos são chegados. E como na igreja somos irmãos, como é fácil nos ofendermos. Ah, fulano não me cumprimentou. Fulano não me chamou para cantar no coro. Ah, fulano foi escolhido para ser secretário e eu não. Fulano foi eleito para ser professor e eu não. Eu entrei na igreja e saí, ninguém me viu. Alguém esqueceu o meu aniversário? Fulano cruzou comigo e não me cumprimentou. E o Salmo 55 mostra o que acontece. Versículos 12 a 14. De onde procedem as ofensas e por que dói tanto? Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava. Então os teria suportado. Em outras palavras, quanto mais próximo o relacionamento, mais severa é a ofensa. Onde vamos encontrar o maior ódio entre pessoas que um dia foram próximas? Vá ao advogado que trata de divórcios e ele vai falar para você das manifestações de ódio entre aqueles que um dia estavam apaixonados. Conclusão: eu só sou ofendido por aqueles que representam alguma coisa para mim. Por isso o salmista está dizendo: se fosse o inimigo, eu teria suportado. Mas não é o inimigo. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu amigo íntimo. Praticávamos juntos, suavemente. Íamos com a multidão à casa de Deus. Frequentávamos a mesma igreja. Por isso que eu estou assim. Não era o meu inimigo. O que metia a mão comigo no prato. Foi esse que me levantou o calcanhar. Não foi o meu inimigo. Eu suportaria facilmente a afronta do inimigo, a ofensa do inimigo. Não me seria ofensa, eu já espero isso dele. Mas és tu, meu amigo íntimo. És tu, meu irmão. És tu, minha mãe. És tu, meu pai. És tu, meu marido. És tu, minha esposa. És tu, meu filho. Jesus já disse, é impossível que não venha ofensa. E nós queremos olhar hoje para esse problema de frente, de caras.
Porque nossa atitude, nossa resposta à ofensa vai determinar o que será a nossa vida amanhã. Nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. O lar que deveria ser o lugar de aconchego, o lugar de abrigo, muitas vezes torna-se o lugar de maior dor. E Satanás vai colocar a sua armadilha exatamente aí, para que a ferida seja mais profunda, para que possamos comer a isca. A isca no meio do mundo lá fora, a isca no meio do inimigo, nunca seria apanhada. Mas a isca no meio dos que nos são queridos, facilmente é engolida. E uma vez engolida, nós somos prisioneiros. Quais as guerras mais sangrentas? Não são as guerras civis? Se você olhar mesmo para a história de Israel, houve uma ocasião de uma guerra civil, praticamente exterminaram a tribo de Benjamim. Meu irmão, lembram-se quando o povo entrou na terra prometida, e as tribos que ficaram além do Jordão construíram um altar junto ao Jordão, todo Israel se levantou pronto a destruir os seus irmãos. A história hoje nos mostra de guerras civis que têm dizimado milhões e milhões. Meu irmão, meu compatriota, o ódio, fruto da ferida que provoca a guerra. Por que aqueles que nos são mais próximos são de onde nós recebemos as ofensas? Por causa das nossas expectativas em relação a eles. Nós esperamos mais deles, nós temos uma elevada expectativa. E quando essas expectativas falham, parece que o nosso mundo se desmorona. E nós começamos a digerir a ofensa. E quanto maior a expectativa, maior a queda. Quanto maior a expectativa, mais profunda a ferida. Não perca no próximo programa a continuação deste assunto. Bem, parece uma coisa triste, não é verdade? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, já levou as nossas feridas. Aquele que é o nosso Criador, estendeu-nos a mão. E o seu amor tem um poder de cura tremendo. E nós vamos orar nesta hora, para que esse poder de cura, deste amor divino, possa envolver o seu coração. Pai querido, nós te louvamos porque o teu amor não depende do que somos, nem do que fazemos, mas do teu próprio caráter. E nesta hora nós ministramos ao nosso ouvinte este amor que sara, este amor que transforma, este amor que traz alegria, este amor que levanta, este amor que restaura e que redime. Deixa que este amor seja experimentado por cada vida preciosa neste momento. Ela seja conduzida em completo triunfo, em nome de Jesus. Amém.